O dia da defesa do meu doutorado deveria ter sido o ápice da minha vida. 8 anos de pesquisa, de noites mal dormidas, de sacrifícios que ninguém na minha família parecia entender, culminando em uma única manhã. Eu estava pronta no meu apartamento alugado em São Paulo, o ar denso de expectativa. Vestia uma roupa formal, a beca preta e pesada pendurada na porta, um símbolo de tudo que eu havia construído sozinha. Meus pais deveriam ter chegado há 20 minutos para me levar à USP. Um combinado feito com uma semana de antecedência. O silêncio no apartamento começou a pesar mais que a beca. Peguei o celular, o coração batendo um ritmo ansioso, e liguei para minha mãe. O que ouvi do outro lado não foi uma desculpa apressada sobre o trânsito, mas o som alto de música e risadas. A voz dela soou distante, quase irritada pela interrupção. "Ô, minha filha, mas já é hoje?" Esqueci completamente. O Marcos resolveu chamar os amigos para um churrasco de última hora. O quintal tá cheio de gente. A frase dela pairou no ar. O som da festa do meu irmão abafando o som do meu mundo se partindo. Desliguei sem responder, o choque me paralisando. Minha primeira reação foi ligar para o meu pai. Ele sempre foi a voz da razão, o patriarca autoritário que, apesar de tudo, eu acreditava que entenderia a magnitude daquele dia. A ligação foi curta, brutal e definitiva. Ele não me deixou nem terminar a primeira frase. "Você ouviu sua mãe. Para de drama. Isso é só um pedaço de papel. Aparece aqui no churrasco mais tarde, quando terminar." E então, o clique. Ele desligou na minha cara. O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor. Eu fiquei ali, de pé no meio da sala, com o celular ainda pressionado contra a orelha, ouvindo o nada. Um pedaço de papel. O trabalho da minha vida. A paixão que me consumiu. A conquista que eu ingenuamente esperava que finalmente me renderia um pingo do orgulho que eles dedicavam tão livremente às vitórias banais do meu irmão, havia sido reduzido a um pedaço de papel. A dor foi tão física que me tirou o ar. Não era apenas esquecimento. Era um desprezo ativo, uma declaração final de que meu lugar na hierarquia familiar era, e sempre seria, secundário a um churrasco improvisado. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Eu sentei no sofá, imóvel, por 5, talvez 10 minutos. Não chorei. As lágrimas que eu guardei por uma vida inteira secaram, cristalizando-se em uma clareza fria e cortante. Olhei para o convite da defesa sobre a mesa de centro. Meu nome impresso em letras elegantes. Ana Ribeiro. Ribeiro. O nome deles. O nome que eu carregava como um pedido constante de aceitação. A necessidade desesperada de ser vista, de ser valorizada, de finalmente merecer a celebração que nunca vinha, morreu ali, naquela sala silenciosa. A pacificadora, a filha responsável, que engolia mágoas para manter a paz, foi substituída por uma estrategista. A emoção deu lugar à lógica. Se meu valor era invisível para eles, eu não precisava mais da visão deles para existir. Meu plano não nasceu do ódio, mas de uma necessidade cirúrgica de autopreservação. Eles não me deram uma escolha. Eles me deram uma sentença de libertação. A única maneira de me salvar era cortar a fonte da dor pela raiz, de forma permanente e silenciosa. A partir daquele instante, o roteiro da minha vida mudou. Eu não seria mais a personagem secundária na história da minha própria família. Aquele dia não seria lembrado como uma humilhação, mas como o dia da minha verdadeira formatura, a graduação da necessidade de aprovação deles. Cada passo que eu daria a seguir seria calculado não para feri-los, mas para me curar e construir uma identidade que eles não pudessem mais tocar ou diminuir. Eles pensaram que estavam apenas perdendo uma cerimônia, mas na verdade, estavam perdendo uma filha. Naquele momento, eu entendi que algumas famílias não são um porto seguro, são uma tempestade da qual você precisa escapar para sobreviver. E eu me pergunto, olhando para trás, quantas pessoas, assistindo a isso de suas próprias casas, em tantos lugares diferentes, já sentiram essa mesma necessidade de simplesmente ir embora para se encontrar. A partir daquele dia, a busca por aprovação acabou. A busca por justiça estava apenas começando.
Aquele churrasco não foi um evento isolado, um simples esquecimento. Foi a conclusão lógica de uma vida inteira de treinamento. Desde que me entendo por gente, a dinâmica em casa era clara. Meu irmão, Marcos, existia para ser celebrado. Eu, para cumprir obrigações. As vitórias dele, por menores que fossem, eram transformadas em eventos sociais. Um gol no campeonato amador do bairro virava motivo para meu pai comprar quilos de picanha e encher o isopor de cerveja. A aprovação dele numa matéria difícil na faculdade particular, que meu pai pagava a duras penas, era anunciada em telefonemas orgulhosos para tios e primos. Enquanto isso, minhas conquistas eram recebidas com um aceno de cabeça e a frase que se tornou a trilha sonora da minha infância e adolescência: "Não fez mais que a sua obrigação." A publicação do meu primeiro artigo em uma revista acadêmica internacional, um feito que meu orientador comemorou com champanhe na universidade, em casa, valeu menos do que a notícia de que Marcos tinha finalmente consertado o chuveiro. Eu era um investimento seguro, a ação de baixo risco que todos sabiam que daria retorno. Ele era a aposta emocionante, o bilhete de loteria que, mesmo que nunca pagasse o prêmio, fornecia toda a emoção. O epicentro emocional da nossa família sempre foi o quintal dos fundos e a churrasqueira. Ali, o valor de cada um era medido em tempo de atenção e no volume das risadas que suas histórias geravam. As minhas, sobre Kant ou a fenomenologia de Husserl, morriam no ar, recebidas com olhares vagos e um silêncio constrangedor que só era quebrado quando meu pai perguntava: "Mas isso dá dinheiro?" Já as narrativas de Marcos sobre uma noitada qualquer ou uma aposta de futebol prendiam a atenção de todos. Ele era o entretenimento. Eu era o verbete de enciclopédia. Lembro-me de uma vez, aos 17 anos, quando ganhei uma Olimpíada de Filosofia a nível estadual. Cheguei em casa com a medalha de ouro no peito, o coração pulsando de um orgulho que eu mal podia conter. Naquele mesmo dia, Marcos tinha conseguido comprar ingressos para um show de rock que estava esgotado. Adivinhe qual foi o assunto do jantar? Minha medalha ficou sobre a estante da sala por 3 dias, até que minha mãe a guardou em uma gaveta, dizendo que estava acumulando poeira. O ingresso do show do Marcos, no entanto, foi emoldurado e pendurado na parede do quarto dele. A mensagem era cristalina. Meu esforço era pó. O lazer dele era um troféu. Meu pai, Roberto, era o arquiteto desse sistema. Um homem forjado na crença de que emoções são fraquezas e que o mundo se divide entre provedores e problemas. Para ele, eu era uma provedora de orgulho silencioso. Uma espécie de aplicação financeira que se valorizava sozinha, sem demandar manutenção. Marcos era o problema carismático, o projeto que exigia a atenção constante, e era nessa atenção que meu pai exercia seu poder patriarcal. Qualquer tentativa minha de apontar a disparidade era imediatamente classificada como drama. Mulher tem que parar com essa mania de sentir tudo, ele dizia, com o queixo erguido, como se estivesse me dando um conselho valioso. Seu irmão precisa de mais ajuda. Ele é homem. O mundo cobra mais caro dele. Você é inteligente. Você se vira. Essa lógica perversa me paralisava. Ele usava minha própria competência como justificativa para a negligência. Eu era punida com o abandono justamente por não precisar de resgate. Aprender a me virar não foi uma escolha. Foi uma condição de sobrevivência imposta pelo homem que deveria ser meu maior protetor. O silêncio se tornou meu escudo, pois cada palavra de dor era apenas mais uma prova, para ele, da minha suposta fraqueza. Minha mãe, Sônia, era a executora silenciosa das vontades do meu pai, a guardiã da chama que mantinha Marcos aquecido no centro do universo familiar. Sua devoção a ele era uma força da natureza, cega, incondicional e, para mim, devastadora. Ela não era uma mulher má. Era uma mulher que havia abdicado da própria identidade para se tornar a coadjuvante na história dos homens de sua vida. Quando eu a confrontava, com a voz embargada e o peito apertado, sobre o favoritismo descarado, ela desviava o olhar e suspirava. "Ah, minha filha, não fala assim. Você sabe como o Marcos é. Ele é mais sensível, mais avoado. Precisa de mais cuidado."
A passividade dela doía mais do que a autoridade do meu pai. Era uma traição suave, envolta em desculpas e pedidos para que eu não criasse caso. Ela me pedia para engolir a injustiça em nome de uma paz que só existia para eles. Manter a harmonia da casa significava anular minhas necessidades. Eu era a filha responsável. E minha maior responsabilidade era não ter problemas, não sentir dor, não desejar o que era dado tão livremente ao meu irmão, o direito de ser visto. A colação de grau do meu mestrado, 5 anos antes do doutorado, deveria ter sido um ensaio para o desastre que estava por vir. Eu a vejo agora como um aviso que me recusei a entender. Convites entregues com meses de antecedência, meu nome na lista de oradores da turma, um vestido novo comprado com o dinheiro suado das aulas particulares que eu dava. Na manhã da cerimônia, o telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela tinha aquele tom falsamente apologético que eu conhecia tão bem. Filha, um imprevisto terrível. O Marcos precisa muito da gente hoje. É o aniversário de um amigo dele, um amigo muito importante, e ele prometeu ajudar a organizar a festa surpresa. Não vamos conseguir ir. Eu fiquei muda. Do outro lado da linha, podia ouvi-lo ao fundo, rindo de algo. Um amigo importante. Mais importante que a filha que estava prestes a receber um diploma de mestre pela melhor universidade do país. Naquele dia, eu subi ao palco, fiz meu discurso para uma plateia de estranhos e sorri para as fotos. Mas por dentro, uma parte de mim já estava de luto. Eu ainda não sabia, mas estava velando a esperança de que um dia, um diploma meu seria mais importante que uma festa. A punhalada final daquela época veio algumas semanas depois, de forma ainda mais sórdida. Como um prêmio de consolação pela ausência na formatura, meus pais me prometeram 10.000 reais para me ajudar a dar entrada em um carro usado. Era um dinheiro que eles tinham guardado, uma economia que, segundo meu pai, era para investir no futuro dos filhos. Por um mês, eu vivi com a expectativa, pesquisando modelos, sonhando com a pequena independência que aquele carro representaria. O dinheiro nunca apareceu. A desculpa inicial foi um problema no banco. Depois, um investimento que não deu retorno. A verdade, eu descobri por acidente, ao ver uma fatura de cartão de crédito de Marcos esquecida sobre a mesa da cozinha. A dívida dele, acumulada em roupas de marca e baladas, somava exatamente 9.874,32. O investimento no futuro dos filhos tinha sido, na verdade, um resgate secreto para cobrir a irresponsabilidade do filho preferido. Quando os confrontei, com a fatura na mão, a reação do meu pai foi glacial. Isso é um assunto nosso, e você está fazendo um exagero por causa de dinheiro. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre a mentira, sobre a troca, sobre o fato de que meu futuro valia menos que o passado inconsequente dele. Olhando para trás, vejo que a minha vida familiar não era um lar, era uma estrutura de sacrifício. Eu era o pilar de sustentação, silencioso e forte, projetado para aguentar o peso das expectativas e dos descuidos, enquanto Marcos era a fachada, a parte bonita e decorada que recebia toda a atenção e os retoques. Cada evento, cada escolha, cada real gasto era um tijolo a mais, reforçando essa arquitetura doentia. A filha inteligente e responsável era, na prática, a filha invisível, cuja autossuficiência era a desculpa perfeita para a negligência. Eles não me viam como uma pessoa, mas como um resultado garantido. O churrasco no dia da minha defesa não foi o começo da minha dor. Foi apenas o momento em que o peso acumulado de 31 anos se tornou insuportável. E o pilar, finalmente, decidiu que não queria mais segurar um teto que não o abrigava. Eu passei a vida inteira esperando que uma nova conquista minha finalmente mudasse as regras do jogo. Naquele dia, olhando para o meu celular mudo, eu finalmente entendi que a única maneira de vencer era queimar o tabuleiro. O primeiro contato com o mundo exterior, depois de horas de silêncio autoimposto, foi o zumbido do meu celular. Eu o liguei no quarto de hotel barato que encontrei perto da universidade.
um espaço impessoal com paredes beges e um cheiro fraco de desinfetante. A defesa tinha sido um sucesso. Meus orientadores me chamaram de brilhante. A banca me concedeu o título com louvor. Mas a vitória soava oca naquele vácuo. Assim que a rede 4G se conectou, a barragem começou. 23 mensagens não lidas e 7 chamadas perdidas. A maioria era da minha mãe. A primeira mensagem que abri era dela, enviada por volta das 3 da tarde. Filha, não fica brava. O churrasco estava ótimo. Pena que você perdeu. O Marcos mandou um beijo. A frase me atingiu com a força de um soco no estômago. A completa e absoluta ausência de consciência. Ela não estava pedindo desculpas. Estava me repreendendo por não ter participado da minha própria humilhação. Para ela, o problema não era o que eles fizeram, mas a minha reação de não ter aceitado aquilo com um sorriso. As mensagens do meu pai vieram em seguida, mais curtas e mais brutais. Como sempre. Sua mãe disse que você não atende. Para de birra e aparece. A família toda está aqui. A palavra birra era a sua arma favorita, a ferramenta que ele usava para invalidar qualquer sentimento meu que não se alinhasse com a sua conveniência. Ler aquilo, depois do dia mais importante da minha carreira acadêmica, foi como ser empurrada de volta para a infância. Para a menina de 10 anos que chorava por ser ignorada e ouvia que estava fazendo cena. Ele não via uma mulher de 31 anos, uma doutora em filosofia. Ele via uma criança teimosa que precisava ser colocada no seu lugar. A pressão em meu peito aumentou. Uma mistura tóxica de raiva e daquela velha e familiar culpa. A sensação de que, de alguma forma, eu era errada por sentir a dor que eles mesmos infligiram. Ele estava me ordenando a voltar para o papel que eu sempre ocupei, a plateia silenciosa para o espetáculo da vida do meu irmão. A pressão se intensificou quando as mensagens de tias e primos começaram a chegar, claramente orquestradas por meus pais. Ana, sua mãe está arrasada. Liga para ela. O que aconteceu? Seu pai está uma fera. Eles estavam montando o cerco, me pintando como a vilã, a filha ingrata que abandonou a família em um dia de festa. O medo, um calafrio que eu conhecia bem, começou a subir pela minha espinha. O medo de ser permanentemente rotulada como a problemática, a dramática, a ovelha negra. Por um momento, a pacificadora dentro de mim gritou. A voz condicionada por 31 anos de treinamento sussurrou que seria mais fácil ceder. Ir até lá, engolir o choro, forçar um sorriso e deixar que tudo voltasse ao normal. Aquele normal era um inferno de invisibilidade, mas era um inferno conhecido. A alternativa, o desconhecido, parecia um abismo de solidão. Eu me vi paralisada, sentada na beira da cama, com o celular na mão, travando a batalha mais importante da minha vida dentro da minha própria cabeça. A crença limitante que me acorrentou por toda a vida martelava em minha mente. Se eu reagir, só vou confirmar para o meu pai que sou dramática. Preciso engolir isso e aparecer no churrasco com um sorriso. Eu podia visualizar a cena. Eu chegaria, minha mãe me abraçaria com um alívio falso, meu pai me daria um aceno de cabeça condescendente, e o assunto seria enterrado sob o som alto da música e das conversas sobre futebol. Ninguém perguntaria sobre a minha tese. Ninguém mencionaria o título de doutora. A vida continuaria. E a ferida seria coberta com o curativo da negação, apodrecendo por baixo. Eu considerei essa opção por longos e torturantes minutos. A tentação de escolher a paz superficial em vez da guerra pela minha própria dignidade era imensa. Era o caminho de menor resistência. O caminho que eu sempre tinha sido ensinada a tomar. Manter a família unida, mesmo que a cola fosse o meu silêncio e o meu sacrifício. Mas algo havia mudado. A dor daquele dia não era uma dor comum. Era uma dor terminal. Foi então que uma memória específica, uma injustiça do passado, emergiu da névoa da minha confusão com uma clareza brutal. A lembrança dos $10,000, $1.000, o dinheiro prometido para o meu carro, a recompensa pela minha formatura de mestrado, que desapareceu para pagar a fatura do cartão de crédito do Marcos. Lembrei-me do rosto do meu pai quando o confrontei, a frieza em seus olhos quando ele disse:
Isso é um assunto nosso. E você está fazendo um exagero por causa de dinheiro. Aquele momento foi a prova irrefutável. Não se tratava de um esquecimento, de um deslize. Era um padrão, um sistema deliberado de transferência de recursos, de valor e de atenção. Eles não iriam mudar. Eles não queriam mudar. Qualquer pedido meu por respeito seria sempre traduzido como um exagero. Aquele pedaço de papel do meu doutorado era apenas a versão atualizada do carro que eu nunca tive, da medalha que acumulou poeira, da formatura à qual eles não foram. Ficar passiva não era mais uma opção. Era suicídio emocional. Naquele instante, a batalha interna cessou. O barulho das vozes conflitantes na minha cabeça silenciou, substituído por uma calma gélida e inabalável. O medo da solidão foi eclipsado por uma necessidade visceral de autopreservação. A filha que precisava de aprovação morreu naquele quarto de hotel. Em seu lugar, nasceu uma mulher que entendia que a única aprovação que importava era a sua própria. Olhei para o meu reflexo no espelho escuro da TV desligada. Não vi uma vítima. Vi uma estrategista. A dor não desapareceu, mas se transformou. Deixou de ser um peso que me esmagava e se tornou o combustível para o que eu precisava fazer a seguir. A decisão não foi tomada com raiva ou desejo de vingança, mas com a precisão de um cirurgião que precisa amputar um membro necrosado para salvar o resto do corpo. A minha família era o membro necrosado, e a cirurgia precisava ser imediata, limpa e definitiva. A lógica tomou o lugar da emoção. Meu plano começou a se formar, não como uma explosão de fúria, mas como uma série de passos calculados. O primeiro passo era o silêncio, um silêncio absoluto, impenetrável. Eles estavam acostumados com as minhas explosões de dor, que eles podiam facilmente descartar como drama. Eles não estavam preparados para a minha ausência estratégica. O segundo passo seria legal, concreto, irrefutável. Uma ação que transformaria minha identidade de uma forma que eles não poderiam mais controlar ou reivindicar. Eu não iria mais brigar por um lugar à mesa deles. Eu iria construir uma mesa inteiramente nova, em um continente diferente, sob um nome diferente. Eles pensaram que estavam apenas perdendo uma cerimônia. Mal sabiam eles que, naquele momento, estavam perdendo o acesso a toda a minha vida. Para sempre. A filha que eles criaram para não dar trabalho estava prestes a dar a eles um problema que eles jamais conseguiriam resolver: a sua própria irrelevância. Aquele quarto de hotel se tornou a fronteira entre quem eu era e quem eu precisava me tornar. A pressão deles, em vez de me quebrar, forjou em mim uma nova espinha dorsal, feita de aço. Imagino que muitos de vocês, de onde quer que estejam me assistindo, já se sentiram presos em uma sala assim. Um lugar que te força a escolher entre a sua paz e a sua família. Se você já sentiu isso, vai entender o que veio a seguir. Fiquem por aqui para descobrir qual caminho eu escolhi e como, às vezes, a única forma de se encontrar é desaparecer completamente. Desliguei o celular e o coloquei sobre a mesa de centro, com a tela virada para baixo. O silêncio que se instalou no apartamento não era mais de expectativa. Era um silêncio de vácuo, o tipo de silêncio que precede a criação de um novo universo. Fiquei sentada no sofá, a coluna perfeitamente ereta, as mãos pousadas sobre os joelhos. Eu não chorei. As lágrimas pareciam um recurso de uma versão antiga de mim mesma, uma linguagem que eu não falava mais. Olhei para a beca preta pendurada na porta, um manto que deveria simbolizar a culminação de um sonho compartilhado, mas que agora parecia um traje de luto. Luto pela filha que eu costumava ser, a que acreditava que o esforço poderia comprar amor, que a excelência poderia render um lugar ao sol no quintal da própria casa. A dor estava ali, uma brasa viva no meu peito, mas não me consumia mais. Em vez disso, ela começou a irradiar uma energia diferente, uma clareza fria e cortante. A pacificadora dentro de mim, a diplomata exausta que passara 31 anos negociando tréguas em uma guerra que só ela lutava, deu seu último suspiro e morreu. A memória dos 10.000, a promessa vazia feita para compensar outra ausência, outra humilhação, voltou com a nitidez de um documento legal. Não era uma lembrança dolorosa, era uma evidência.
A prova A. A formatura do mestrado, a festa do amigo do Marcos, era a prova B. Cada aniversário esquecido, cada conquista minimizada, cada desculpa esfarrapada. Eram todas as provas subsequentes, construindo um caso irrefutável. Eu não era uma filha. Era um ativo de baixo desempenho no portfólio emocional deles. Um investimento que se pagava sozinho e por isso não precisava de atenção. Meu valor para eles não estava em quem eu era, mas na conveniência da minha autossuficiência. Naquele instante, a necessidade de aprovação, um vício que me corroeu a vida inteira, foi purgada do meu sistema. A emoção deu lugar à lógica. Se o problema era um sistema defeituoso, a solução não era tentar consertá-lo por dentro. A solução era se retirar do sistema, de forma permanente e sem deixar um bilhete de despedida. A dignidade não era algo que eu precisava pedir a eles. Era algo que eu precisava tomar de volta, para mim. O meu reflexo no vidro escuro da estante me encarou. A mulher ali não tinha os olhos suplicantes da menina que um dia mostrou uma medalha de filosofia para um pai indiferente. Seus olhos eram calmos, calculados. A estrategista nasceu ali, naquele sofá, forjada no fogo da indiferença deles. Meu cérebro, treinado por 8 anos para analisar sistemas complexos e argumentos filosóficos, se voltou para o único problema que importava: minha própria vida. O objetivo não era vingança. Vingança implicaria que eles ainda tinham poder sobre meus sentimentos. O objetivo era mais limpo, mais definitivo. Irrelevância. Eu os tornaria irrelevantes. O plano começou a se desenhar em minha mente, não com a fúria de uma tempestade, mas com a precisão de um mapa sendo traçado. Cada passo era lógico, sequencial, e o mais importante, silencioso. Eles estavam acostumados com o meu drama, com minhas palavras de dor. Eles não teriam a satisfação de me ouvir gritar. Eles teriam apenas o meu silêncio, um silêncio tão absoluto que, com o tempo, se tornaria ensurdecedor para eles. A cirurgia seria executada sem anestesia, mas a única dor que importava agora era a minha, e eu estava decidida a estancá-la. Meu primeiro movimento foi pegar o celular novamente. Meus dedos não tremeram. Abri a lista de contatos, olhei para os nomes mãe e pai por um segundo. Não senti nada. Nenhuma pontada de tristeza. Nenhuma onda de raiva. Apenas o reconhecimento de que aqueles eram os nomes de um contrato que havia sido violado além de qualquer reparo. Em vez de ligar ou responder às mensagens que certamente estavam se acumulando, eu simplesmente segurei o botão de energia e deslizei o dedo na tela para desligá-lo. O pequeno zumbido de confirmação foi o som mais libertador que eu já ouvi. Foi o clique da fechadura de uma cela se abrindo. Eu estava cortando o cordão umbilical digital, a coleira eletrônica que me mantinha presa à órbita deles. Eles poderiam gritar no vácuo, enviar suas ordens e suas falsas preocupações para o éter. Eu não estaria mais do outro lado para receber. A comunicação estava encerrada. Não temporariamente. Para sempre. Aquele pequeno retângulo de vidro e metal, agora escuro e inerte, era o primeiro tijolo do muro que eu começaria a construir entre o meu futuro e o passado deles. Levantei-me do sofá e caminhei até o quarto. Tirei a blusa de seda e a saia lápis, as roupas de uma profissional que buscava a aprovação de sua banca e de sua família. Dobrei-as cuidadosamente e as coloquei no fundo do armário. Elas pertenciam a outra pessoa. Em seu lugar, vestia minha armadura, uma calça jeans gasta, uma camiseta preta simples e um par de tênis confortáveis. Era um uniforme de batalha, a roupa de alguém que tem um trabalho a fazer, não uma performance a executar. Olhei para a beca uma última vez. Era apenas um pedaço de tecido. O título de doutora, a conquista, estava dentro de mim, no meu cérebro, na minha resiliência. Não precisava de validação externa, nem de um churrasco, nem de um parabéns forçado. A cerimônia agora seria outra. A defesa da minha tese não seria mais o evento principal do dia. O evento principal era a defesa da minha própria existência. E eu seria a única juíza presente. Eu estava me despindo da filha que eles queriam para me vestir da mulher que eu precisava ser. Com a chave do apartamento na mão e a mochila nas costas,
contendo apenas meu notebook e minha tese impressa. Eu abri a porta. Não olhei para trás. Cada passo para fora daquele apartamento era um passo em direção a um território desconhecido. Mas era o meu território. Na rua, o sol de São Paulo bateu no meu rosto. E pela primeira vez naquele dia, eu respirei fundo. O ar não parecia mais pesado. Chamei um Uber pelo aplicativo no celular de uma amiga que eu havia contatado brevemente, um ato de planejamento logístico. Enquanto o carro se afastava do meu prédio, eu não sentia a dor da perda, mas a estranha e poderosa serenidade da libertação. O destino no aplicativo dizia Universidade de São Paulo, mas eu sabia que estava a caminho de um lugar muito mais distante. Estava a caminho da minha própria vida. A filha deles havia ficado para trás. Uma fantasma no apartamento silencioso. No carro, a caminho de se tornar doutora, viajava apenas Ana. E em breve, nem mesmo esse nome seria o mesmo. A transformação havia começado. A primeira noite no hotel foi o meu verdadeiro batismo. Após a defesa, com o título de doutora ecoando em uma sala de conferências vazia para mim, eu não senti a euforia que sempre imaginei. Senti uma calma assustadora, a serenidade de quem sobreviveu a um acidente e agora avalia os danos com clareza. O quarto impessoal, com suas paredes beges e móveis genéricos, tornou-se meu quartel-general. Ali, a dor da manhã não era mais uma ferida aberta, mas um mapa estratégico. Eu não estava fugindo. Estava executando uma retirada tática para um terreno mais vantajoso. Liguei o notebook, ignorei as dezenas de e-mails de felicitações e abri uma janela de busca. Minhas primeiras palavras-chave não foram sobre celebração ou futuro acadêmico, mas sobre logística de ruptura, advogado de direito de família, retificação de registro civil, prazos legais. A filha que esperava por aplausos havia sido substituída pela estrategista que agora planejava os termos de sua própria declaração de independência, e o primeiro passo seria apagar o nome que eles me deram. Na manhã seguinte, com o diploma digital já salvo em um pendrive, iniciei a primeira fase da operação. Passei horas pesquisando escritórios de advocacia em São Paulo, lendo avaliações, buscando por especialistas em mudanças de nome por abandono afetivo. Precisava de alguém que não me tratasse como um caso emocional, mas como um projeto com um objetivo claro. Encontrei uma advogada, doutora Helena, cujo perfil online era direto e focado em resultados. A ligação foi curta e objetiva. Eu não contei a história do churrasco, não derramei uma lágrima. Apenas declarei os fatos. Sou maior de idade, financeiramente independente e desejo iniciar o processo de retificação de registro civil para suprimir o sobrenome paterno e adotar o de solteira da minha mãe, por razões de foro íntimo e quebra de vínculo afetivo. O silêncio dela do outro lado da linha durou apenas um segundo antes de uma resposta profissional. Compreendo. Podemos agendar uma consulta para amanhã às 10 horas. Por favor, traga todos os seus documentos. Aquele profissionalismo era exatamente o que eu precisava. Era a validação de que minha decisão não era um drama, era um procedimento legal. A reunião com a doutora Helena foi um divisor de águas. Sentei-me na cadeira de couro de seu escritório sóbrio e, pela primeira vez, narrei os eventos de forma cronológica e factual, como se apresentasse um estudo de caso. A ausência na formatura do mestrado, a promessa quebrada dos 10 mil reais, o desprezo no dia do doutorado. Apresentei tudo não como queixas, mas como provas de um padrão de comportamento. Ela ouviu atentamente, sem interrupções, fazendo anotações em um bloco de notas. Ao final, ela me olhou com seriedade e disse: "A lei brasileira permite a alteração do nome em casos excepcionais, e o abandono afetivo é uma justificativa robusta. O processo levará alguns meses, mas temos um caso sólido." Ela me apresentou os custos, os prazos e a documentação necessária. Paguei a primeira parcela dos honorários ali mesmo, com o dinheiro que eu vinha economizando para uma viagem de comemoração. A ironia não me passou despercebida. Eu estava, de fato, investindo em uma viagem, a mais importante de todas. A viagem para longe de quem eu era.
Enquanto a máquina judicial começava a girar silenciosamente, eu ativava a segunda frente do meu plano. Abri meu e-mail e encontrei a oferta de pós-doutorado da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. A proposta estava ali, intocada, há quase um mês. Eu a havia ignorado, planejando recusá-la para permanecer em São Paulo, na vã esperança de que a proximidade física pudesse, de alguma forma, consertar a distância emocional com minha família. Agora, aquele e-mail parecia uma tábua de salvação, uma rota de fuga divinamente planejada. Respondi ao professor Schmidt com uma aceitação formal e entusiástica. Cada palavra que eu digitava em inglês era um prego no caixão da minha vida antiga. Eu não estava apenas aceitando um emprego, estava aceitando um novo continente, uma nova cultura, uma nova identidade. A Ana Ribeiro, a filha que ficava, estava sendo metodicamente apagada. Em seu lugar, a doutora Almeida, a acadêmica que partia, começava a tomar forma. A distância geográfica seria o muro final que consolidaria minha liberdade. O mês seguinte foi um borrão de atividade calculada. Transformei meu apartamento em uma zona de desmobilização. Vendi meus móveis em um site de usados, doei metade das minhas roupas e encaixotei meus livros, enviando a maior parte para sebos. A cada objeto que saía pela porta, eu sentia um alívio crescente, como se estivesse me livrando de um peso físico. Foi um processo de desapego radical. Meus pais não tentaram me contatar diretamente, provavelmente esperando que a minha birra passasse e que eu voltasse rastejando. O porteiro, instruído por mim, apenas informava que eu estava viajando. Essa falta de insistência deles foi a confirmação final de que eu estava fazendo a coisa certa. Minha ausência, para eles, era um incômodo, não uma perda. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam irritados com a quebra da rotina, com a perda da filha que não dava trabalho. E eu, silenciosamente, a quilômetros de distância emocional, garantia que o trabalho que eu daria a eles seria permanente. Cerca de 3 meses depois, recebi o e-mail da doutora Helena. Anexado, um documento em PDF com o timbre do Tribunal de Justiça de São Paulo. Era a sentença. O juiz havia deferido meu pedido. Li as palavras técnicas e formais com o coração batendo forte. Julgo procedente o pedido para retificar o assento de nascimento da requerente, a fim de que passe a se chamar Ana Almeida. Naquele momento, a transformação deixou de ser apenas uma decisão interna e se tornou um fato legal, público e irrefutável. Ana Ribeiro não existia mais. Eu imprimi o documento e o segurei em minhas mãos. Não era um pedaço de papel, como meu pai havia chamado minha tese. Era a minha carta de alforria. Era a prova concreta de que eu tinha o poder de reescrever minha própria história, de escolher meu próprio nome, de definir minha própria linhagem. O sobrenome deles, que por 31 anos eu carreguei como uma âncora, havia sido finalmente cortado. Eu estava livre. Com a sentença em mãos, executei os últimos passos. Comprei uma passagem só de ida para Frankfurt. O clique do botão "Confirmar compra" foi mais alto e mais definitivo do que qualquer porta que eu já havia batido. Entreguei as chaves do apartamento alugado ao proprietário, deixando para trás nada além de paredes vazias e o eco de uma vida que não era mais minha. No meu último dia no Brasil, fui ao cartório com o mandado de averbação e retirei minha nova certidão de nascimento. Ver Ana Almeida impresso no documento oficial foi como me ver no espelho pela primeira vez. Era eu, a mulher que eu havia construído a partir dos escombros. Não havia mais vestígios da filha obediente, da pacificadora. Havia apenas uma mulher inteira, dona de seu próprio nome e de seu próprio destino. A sensação não era de felicidade eufórica, mas de uma paz profunda e inabalável. A paz de quem finalmente chega em casa, mesmo que essa casa seja apenas dentro de si mesma. O ato final foi o mais frio e o mais necessário. Enviei um último e-mail para a doutora Helena com uma instrução simples e irrevogável. Pedi que ela enviasse uma notificação extrajudicial para o endereço dos meus pais. O envelope conteria apenas 2 folhas. A primeira, uma cópia autenticada da sentença judicial que oficializava minha mudança de nome. A segunda,
uma única frase, redigida em linguagem jurídica e impessoal. Por meio desta, a senhora Ana Almeida notifica os senhores Roberto e Sônia da cessação voluntária, permanente e total de todo e qualquer contato, por quaisquer meios. Sem explicações. Sem acusações. Sem sentimentalismo. Apenas um fato. Um corte cirúrgico, limpo e definitivo. Eles não teriam a chance de transformar minha dor em drama. Não teriam uma carta para dissecar. Palavras para distorcer. Teriam apenas a lei, o novo nome e o silêncio. Era o fim da conversa que nunca tivemos. Era a minha palavra final, entregue pela mão da justiça. Sentada no portão de embarque do aeroporto de Guarulhos, com meu novo passaporte em mãos, eu olhava para as famílias se despedindo com abraços e lágrimas. Não senti inveja, nem tristeza. Senti apenas a quietude de uma decisão bem executada. Em menos de 4 meses, eu havia desmantelado uma vida inteira e iniciado a construção de outra, em silêncio, enquanto o outro lado ainda acreditava que eu estava apenas fazendo um teatro. A execução do meu plano não foi um ato de raiva, mas de sobrevivência. Eu me pergunto, olhando para as luzes da pista, quantas pessoas, assistindo a isso de suas próprias casas, em tantos lugares diferentes, já sentiram que a única maneira de salvar a si mesmas era através de uma ação drástica e silenciosa. Se você já se viu em uma encruzilhada parecida, saiba que a jornada para se reconstruir é solitária, mas é a única que realmente importa. Fique por aqui, porque a forma como eles reagiram a esse silêncio absoluto foi a verdadeira prova de tudo. 2 anos se passaram. 2 anos de silêncio absoluto da minha parte, e como fiquei sabendo muito mais tarde por canais indiretos, de uma campanha furiosa de difamação por parte deles. A narrativa que construíram para a família e amigos era a de uma filha ingrata, mentalmente instável, que surtou por um capricho e abandonou os pais que tanto a amavam. Eu me tornei um fantasma, uma história de terror contada em jantares de domingo para justificar a minha ausência. O palco para o ato final dessa farsa foi montado no casamento de uma prima em São Paulo, um evento social que meus pais não podiam perder. Eles foram, vestidos com a máscara da tragédia, interpretando o papel de pais enlutados por uma filha viva. Carregavam a minha ausência como um acessório, uma prova de sua nobreza ao suportar uma dor tão grande. Eles não sabiam, mas naquele salão de festas lotado, entre os arranjos de flores e a música ambiente, estava uma testemunha-chave da minha antiga vida. Um dos meus orientadores da USP, o professor Martins. Um homem que sempre admirou meu trabalho e que, por acaso, era amigo do pai da noiva. Minha mãe, Sônia, com seu instinto de predadora para a autopiedade, viu no professor Martins a oportunidade perfeita para reforçar sua performance. Ela o abordou perto da mesa de doces, o rosto cuidadosamente composto em uma máscara de preocupação maternal. Meu pai estava ao seu lado, a postura rígida, o semblante sombrio, completando o quadro de desolação. Com a voz embargada, ela tocou o braço do professor, um gesto calculado para atrair a simpatia dos parentes que estavam por perto. Professor Martins, que bom vê-lo, ela começou, o tom beirando um sussurro. O senhor, que era tão próximo dela, por acaso teve alguma notícia da minha pobre e perdida Ana? Estamos tão preocupados. Ela simplesmente desapareceu. A frase foi uma obra-prima de manipulação, pintando-me como uma alma errante, uma vítima de si mesma, e a eles como os pais abandonados e de coração partido. Ela esperava um aceno de cabeça solidário, talvez uma palavra de conforto que validasse sua história para a plateia de curiosos que já se formava. Ela não esperava a verdade. O professor Martins a olhou com uma genuína expressão de confusão. Ele franziu a testa, tentando conectar a imagem da mulher chorosa à sua frente com a aluna brilhante que ele conhecia. Ele não era parte daquele ecossistema de mentiras. Não entendia os códigos e as narrativas implícitas. Para ele, aquilo era apenas uma pergunta estranha. Perdão, senhora Ribeiro. Eu não tenho certeza de quem está falando. Ele respondeu polidamente. O silêncio que se seguiu foi denso. Minha mãe, pega de surpresa, insistiu. Minha filha, Ana Ribeiro.
Foi então que a mente do professor fez a conexão, e a bomba explodiu, não com um estrondo, mas com uma simples e devastadora correção. Ah! Ele exclamou com um leve sorriso de reconhecimento. A senhora quer dizer a doutora Almeida? Claro que tenho notícias. Excelentes notícias, aliás. O uso do meu novo nome, um nome que para todos naquela sala não significava nada, foi a primeira rachadura na armadura deles. O título de doutora, pronunciado com tanto respeito, foi o segundo golpe. Ignorando completamente a palidez que tomou conta do rosto da minha mãe e a rigidez quase violenta na postura do meu pai, o professor Martins continuou, movido pelo puro orgulho acadêmico. A doutora Almeida é um dos maiores talentos que já orientei. Ela acabou de ganhar o prêmio Jovem Pesquisador da Fundação Humboldt por seu trabalho sobre ética e responsabilidade na comunidade acadêmica alemã. O artigo dela foi publicado na mais prestigiada revista de filosofia da Europa. Estamos todos imensamente orgulhosos na USP. O sucesso dela é inacreditável, um verdadeiro fenômeno. Cada palavra era um prego no caixão da narrativa deles. Sucesso, prêmio, prestígio. Doutora Almeida, a filha perdida e problemática, foi publicamente e inegavelmente substituída por uma acadêmica de renome internacional. A validação externa, vinda de uma autoridade que eles não podiam contestar ou chamar de dramática, pulverizou 2 anos de mentiras em menos de 30 segundos. O poder de contar a minha história havia sido transferido ali, na frente de toda a família. O colapso da minha mãe foi imediato e total. A máscara de mártir se desfez, revelando um rosto contorcido não de dor, mas de pura e absoluta humilhação. Ela deu um passo para trás, a mão na boca, os olhos arregalados passando pelos rostos dos primos, tios e amigos que agora a encaravam com uma nova compreensão. O murmúrio que percorreu o pequeno grupo não era de simpatia, era de choque, de revelação. Ela não era a vítima, ela era a mentirosa. O choro que veio não foi o soluço controlado de uma mãe preocupada, mas um som agudo, quase um guincho de fúria e vergonha. Ela havia sido desmascarada no palco que ela mesma montou. A narrativa que a sustentava, que lhe rendia a piedade e a atenção que ela tanto cobiçava, havia sido aniquilada por uma verdade que ela nem sabia que existia. A pobre Ana estava morta, e em seu lugar estava uma doutora Almeida que ela não conhecia, e pior, não controlava. Meu pai, Roberto, não desmoronou. Ele congelou. Sua reação foi a de um tirano cuja estátua acaba de ser derrubada em praça pública. Viu, na descrição que me foi feita, agarrar o braço da minha mãe com uma força que a fez estremecer, um gesto de controle desesperado em meio à perda total de controle. Seu rosto, antes uma máscara de falsa tristeza, era agora uma tela de fúria impotente. Ele não podia gritar com o professor. Não podia desmentir um prêmio internacional. Sua única arma, o desprezo, era inútil contra fatos. Ele estava exposto, nu, o patriarca que não apenas foi abandonado, mas que foi provado errado, publicamente. Marcos, que observava tudo de longe, simplesmente virou as costas e caminhou na direção oposta, o rosto vermelho de vergonha. O conforto dele, a prioridade máxima daquela família, havia sido irremediavelmente perturbado pela realidade. Eles não eram mais os protagonistas de uma tragédia. Eram os antagonistas de uma história de sucesso da qual foram permanentemente excluídos. Naquele salão de festas, a milhares de quilômetros de onde eu estava, em meu apartamento em Heidelberg, a justiça foi servida. Não por mim, mas pela verdade. O poder que eles exerciam sobre mim vinha da capacidade de definir quem eu era. Ao me redefinir, primeiro legalmente e depois profissionalmente, eu lhes tirei essa capacidade. Meu novo nome era meu escudo. Meu sucesso era minha fortaleza. Eles podiam continuar contando a história de Ana Ribeiro, a filha ingrata, mas ela não existia mais. A única pessoa real era a doutora Almeida, uma mulher que eles não tinham o poder de nomear, de diminuir ou de alcançar. A transferência de poder foi completa e irreversível.
Eles me chamaram de um pedaço de papel, mas foi com aquele e outros papéis. Uma sentença judicial, um diploma, um artigo premiado, que eu construí uma vida inteira fora do alcance tóxico deles. E pela primeira vez, o silêncio que se instalou entre nós não era o meu, de dor, mas o deles, de irrelevância. A notícia do que aconteceu no casamento chegou até mim não como uma explosão, mas como um eco distante, trazida por um e-mail cauteloso de uma prima com quem eu mantinha um contato mínimo e superficial. Li sua descrição detalhada da cena, a performance da minha mãe, a intervenção do professor Martins, o colapso público, sem sentir um pingo de triunfo. Não houve alegria, nem um sorriso de vingança. O que senti foi a calma profunda de um capítulo finalmente se encerrando. O barulho deles, a fúria, a humilhação, tudo aquilo pertencia a um mundo do qual eu não fazia mais parte. Era como ler sobre um acidente de carro em uma cidade que eu havia deixado para trás há muito tempo. A tragédia era deles, encenada no palco que eles mesmos construíram. Minha vitória não foi vê-los cair. Foi ter construído uma vida tão sólida e tão distante que o som da queda deles mal chegava aos meus ouvidos. A irrelevância que eu planejei não era uma punição. Era um fato consumado. Eles não perderam uma discussão. Perderam o direito de existir na minha história. O silêncio, minha primeira e mais poderosa arma, havia finalmente feito seu trabalho. Não vou mentir e dizer que a jornada foi indolor. Cortar as próprias raízes é um ato de violência contra si mesmo, mesmo quando é para sobreviver. Houve noites, especialmente no primeiro ano em Heidelberg, em que o silêncio do meu apartamento parecia vasto demais, e a ausência de uma ligação, mesmo que fosse para me criticar, doía como um membro fantasma. Eu estava de luto, não pela família que eu tive, mas pela família que eu deveria ter tido. Chorei pela ideia de uma mãe que se lembraria da minha defesa, por um pai que veria meu diploma como mais do que um pedaço de papel. Mas a cada lágrima, a clareza se solidificava. Eu não sentia falta deles. Sentia falta de um sonho. A dor da solidão era aguda, mas era limpa. A dor de estar com eles era uma infecção crônica, que me envenenava lentamente, dia após dia. Escolhi a dor limpa da amputação em vez da lenta agonia da necrose. E com o tempo, a ferida cicatrizou, deixando não uma deformidade, mas um testemunho da minha capacidade de me curar. Hoje, minha vida é definida não pela ausência, mas pela presença. A presença de respeito nas conversas com meus colegas, que debatem minhas ideias com paixão, não com indiferença. A presença de amizade verdadeira com um pequeno círculo de pessoas que me conheceram primeiro como Dr. Almeida e só depois como Ana, e que valorizam ambas as identidades. Minha família agora se reúne em cafés aconchegantes para discutir filosofia, não em um quintal barulhento para celebrar a mediocridade. Ganhei a liberdade de ser simplesmente eu, sem a necessidade de me justificar ou diminuir para caber nas expectativas de alguém. Descobri que o orgulho mais gratificante não é o que você arranca dos outros, mas o que você cultiva silenciosamente dentro de si mesmo. A paz que encontrei não é a ausência de conflito, mas a certeza de que meu valor não é mais um item em debate. Ele é um axioma, uma verdade fundamental sobre a qual construí meu novo mundo, tijolo por tijolo. Meu pai estava certo sobre uma coisa. Tudo começou com um pedaço de papel. Na verdade, com vários deles. A sentença judicial que me deu um novo nome. O passaporte que me levou para um novo continente. O diploma que validou meu esforço. O artigo publicado que me deu uma voz no mundo. Eles viram esses papéis como insignificantes, mas eram as ferramentas da minha libertação. Eram a prova material de que uma vida pode ser reescrita, que uma identidade pode ser forjada, não herdada. A menina que esperava por um convite para o churrasco não existe mais. Em seu lugar, há uma mulher que entende que o único lugar à mesa que realmente importa é aquele que você mesma constrói. E nesse lugar, eu finalmente me sinto em casa. Não preciso mais da aprovação deles, porque a mulher que me tornei, Ana Almeida, finalmente aprovou a mim mesma.
E essa foi a única validação que sempre precisei.